Entramos aqui no PDD interativo. Vou mostrar para vocês, certo? Como que está. Então, eu vou vir aqui. Orientações gerais, certo? Vou caminhar pelas orientações. Aqui você vai ter um tutorial do PDD Educação Conectada, a portaria desse ano e a resolução de 2018. Beleza. Felipe, eu li todas as informações. Agora você vai para o monitoramento. Etapa fundamental, o que você vai fazer agora? Você vai navegar pelas sessões. Leia a primeira parte, certo? E venha para a seção 1. A seção 1 vai perguntar sobre a questão da internet. Se você contratou o serviço de internet utilizando o recurso da PIEC. Contratou? Responde que sim, salva, vem para a próxima pergunta. Sua escola tem acesso à internet? Não se aplica. Beleza. Então, nós temos essa aqui, né? Sua escola contratou o serviço. Tem acesso à internet? Não se aplica. Beleza. Conexão de internet. O link da PIEC. Beleza. Aí tem as perguntas aqui. Né? Esse aqui é o link da educação conectada. Né? Aquele recurso que você contrata, que você usa dentro do PDDE, você planeja para você usar. Navegue pelas perguntas. A pergunta 3 até a 10 são perguntas direcionadas para essa sessão. Então vamos lá. O plano de internet contratado com recurso da PIEC está em funcionamento? Responde, salva, vai para a próxima. Quando é o vencimento do plano de internet atual? Essa diretora ou diretor colocou fevereiro de 2026. Salva e vai para a próxima. Ah, o contrato não tem validade. Ah, eu não sei responder. Vocês verificam a melhor resposta possível. Pergunta 9. Qual é o nome da empresa? Nesse caso aqui foi a 7 Telecom. Você vai colocar o nome da empresa. Então, essa pergunta 8 aqui, ela está desabilitada devido ao tipo de resposta informada em pergunta anterior. Como aqui na 7 perguntou a velocidade, colocou, né, beleza, a quantidade. Aqui na pergunta 8, é direcionar para a escola que não consegue contratar a internet na velocidade adequada da escola. Geralmente é 1 mega por aluno, né? Então, eles pegam a maior quantidade de turno e calcula a velocidade. Tem escola que a velocidade mínima é 100 mega, tem uns que é 200, tem um que é 50 mega, enfim, varia de escola para escola ou CIMEI para CIMEI, né? Pergunta 9, já foi respondido, né? Pergunta 10. Aqui é onde você vai enviar o PDF da fatura de pagamento ou do contrato do plano de internet que você contratou utilizando os recursos da PIEC. Lembrando que esse contrato é o contrato que ainda está vigente. É uma pergunta que você ainda está utilizando desde o ano passado. Não é o contrato que ainda você vai utilizar. Então certifica-se sobre isso, ok? Ok. Seção 2.2. Navegue pelo questionário, né, utilizando a barra de navegação abaixo. Então tem aqui. Sua escola possui outro tipo de internet, outra internet contratada, sem ser o recurso da PIEC. Aqui é se você sabe que tem outra internet, né, tem lugar que contrata outra internet, porque às vezes não é suficiente. Então precisa contratar com recurso de fora, recurso da secretaria, né, enfim. É uma internet, né, que é a secretaria que contrata, né, ou o governo do estado, o governo federal, para atender todos os espaços. É uma internet de uso
pedagógico, administrativo, que atende a escola ali na velocidade adequada. Então, é para isso. Pergunta 13, né? Então, 14, né? 13, 14. A 13, perdão, é qual a tecnologia de acesso, né? Então, como essa escola não tem um contrato formalizado, de forma centralizada, né? Um contrato com a secretaria que contrata a internet, o governo federal, estadual, então colocou não se aplica. A 14, a velocidade contratada, né? Não se aplica também, porque não teve uma internet contratada no segundo link. Vai para a seção 3, Wi-Fi. E aqui você precisa ter em mãos os dados do Wi-Fi da sua escola. Pergunta 1 a 15, né? Sua escola tem Wi-Fi. A pergunta 16 vai ser direcionada para roteadores. Então aqui tem uma diferença entre roteadores e dispositivos, os pontos de acesso, né? Então aqui fala a diferença de cada um, certo? Geralmente o ponto de acesso são aqueles que cobrem as salas. Tem, às vezes tem um para. O ideal, na verdade, é um para cada duas salas, né? Então, geralmente são aqueles pontos distribuídos pela escola ou pela unidade. Não é o roteador que fica ali, geralmente num lugar fixo, certo? O ponto de acesso ele é distribuído pela escola. Beleza. Então, a pergunta 16 é sobre roteadores. E a pergunta 17 vai ser sobre os pontos de acesso, certo? A pergunta 18 vai perguntar quem realizou a compra ou a contratação dos equipamentos da rede Wi-Fi da escola. E aí você pode responder. Pergunta 19. Aqui é o seguinte: quantidade de ambientes pedagógicos. Você vai considerar os ambientes que você usa de forma pedagógica. Sala de aula, biblioteca, laboratório, sala de multimídia, qualquer espaço que esteja relacionado à atividade pedagógica. Até um auditório que você usa dia a dia, né? Uma sala ali que você não sabe como chamar essa sala, mas se é de uso pedagógico você precisa considerar. Por quê? Porque logo em seguida, quando você coloca a quantidade, né, depois você coloca, vai vir a pergunta 20 falando sobre a quantidade de ambientes pedagógicos com Wi-Fi. Então, você precisa colocar a quantidade. Ah, eu tenho 10 espaços, mas funciona 7? Então é 7. Ah, funciona em todos os lugares. Você coloca o total, então. Aqui é o administrativo, é onde funciona a parte administrativa. Secretaria, sala de coordenação, diretoria, enfim, tudo relacionado a ambientes administrativos. 22. Em quanto dos ambientes administrativos indicados é possível utilizar o Wi-Fi de forma efetiva? Aí você vai falar. Ah, eu tenho 10 espaços, só tem 7, então é 7. Todos são cobertos de forma efetiva, então você coloca todos. Aqui vai falar sobre a velocidade, como que é a estabilidade da internet. E aqui sobre quando uma turma inteira se conecta na internet ao mesmo tempo, o que acontece? Você vai falar dar a melhor resposta que acontece na sua escola ou CIMEI. Na seção 4 vai falar sobre os dispositivos, né? Vai perguntar quantos dispositivos tem. E aí quando você marca a opção, vem a opção para você colocar a quantidade. Então é importante você colocar. A seção 4, então, é uma pergunta mesmo. Seção 5 é sobre a PIEC, né? É sobre o articulador local, né, da PIEC, é quem orienta você dentro do PDD interativo, no preenchimento do PAF. E a pergunta 27 é como você investiu o recurso da PIEC no último ciclo, certo? Você vem e coloca. Medidor. O bendito medidor se pergunta se está instalado, né? Aí a 29 vai perguntar se você não tem,
por qual motivo a escola não realizou a instalação do medidor, certo? E a seção 7 é a parte pedagógica. Vai perguntar sobre a questão do currículo computacional, currículo de educação digital, né? Sobre a educação digital e midiática como um todo. Considerando como os eixos pensamento computacional, cultura digital e mundo digital da BNCC Computação. Né? Todos nós sabemos que em Anápolis nós temos o currículo computacional, que foi, né, elaborado e para ser trabalhado de forma transversal nas atividades pedagógicas. E aí você vai responder, então, as perguntas de acordo com a nossa realidade de Anápolis. Né? Considerando que nós temos um SEAD que disponibiliza vídeos, materiais pedagógicos, né? Considerando o Cefop, que nós temos um centro de formação. E aí vocês respondam essas perguntas, né, do pedagógico de acordo com a nossa realidade, certo? Então, essas são as perguntas do monitoramento. Espero ter ajudado, né, nessa parte. E agora vamos seguir para a próxima etapa. Vamos para a adesão agora. Então você vem, faz a adesão, né? Feita a adesão, você vem para o plano de aplicação financeira. E aqui é onde você vai alocar os recursos da sua escola, certo? Se você vai contratar a internet, se você vai alocar em custeio para compra de recursos de infraestrutura, de consumo, né? Manutenção de cabos, conectores, acessórios de cabeamentos. Tem alguns teclados e mouses que são teclados, são dispositivos, são periféricos de reposição, né? E aí vocês podem alocar como custeio para comprar. E tem aqueles para capital, né? São aqueles que são projetados para durar muito tempo, certo? Então, na compra de equipamentos ou dispositivos, você vai responder se você quer contratar ou não. Se você não quer contratar ou adquirir, você vem e marca: não usarei este recurso para compra de equipamentos ou dispositivos. Certo? Então, todas as caixinhas que você não vai usar, você precisa marcar conforme essa diretora fez. Certo? Aqui, ó, é só se você... Ah, eu tenho internet... tenho recurso para cobrir um ano de internet. E aí, eu preciso contratar de novo. Se você já tem muito recurso reprogramado, conversa com o pessoal responsável pelas suas finanças, né? E verifica como está a sua situação, né? Se você precisa alocar, né? Ou se você pode alocar tudo para capital, que são recursos permanentes, certo? Beleza. Eu quero chamar a atenção aqui para alguns status de alguma escola. Então, vou mostrar aqui para vocês. Beleza. Quando vocês entram lá no PDDE, algumas escolas vai aparecer a seguinte mensagem. Escola com a tenda de programa GESAC, né? A ANAPS não entra nesse requisito. Escolas já atendidas por programas, por outros programas. A FOST, Aprender Conectando, Vital, né? Essas escolas que estão com esses status atendidos não podem usar recursos da PIEC 2025 para contratar serviço de internet. No caso, perdão, como estamos em 2026, no recurso da PIEC 2026, né? Esse aí já é uma frase, já é um status, né, uma orientação vindo desde 2025 em relação às escolas com esse status lá no PDDE, certo? Quando vai fazer o PAF. Então, escola com os status atendidas não podem contratar internet. Na verdade, não tem opção. Fica com
um- uma imagem, né, quando você tenta clicar, bloqueada, certo? Fica com a imagem parecendo um bloqueio, então você não consegue contratar a internet. Quando estiver com status atendidas, então você deve alocar o recurso para outra finalidade, para capital, né? De preferência capital. Ah, eu quero deixar uma pequena quantidade para dar manutenção na rede, né? Que a operadora ou a conectividade que tem me atendido não fez esse trabalho. Então você pode também destinar um valor para custeio para essa finalidade. Mas não adianta você alocar o recurso na segunda caixa de custeio achando que vai contratar a internet, que não pode contratar a internet, certo? Não pode ter sobreposição de recursos com a mesma finalidade. Não pode ter a PIEC e uma internet do governo federal na mesma escola, porque eles vão entender que é duplicidade de recursos, recurso mal gasto, certo? Então é muito importante evitar essa sobreposição de recursos. Agora, Felipe, a minha escola está com status previstas. Se sua escola foi contemplada com outra política e que vai receber ou está recebendo, só que está em fase de implantação, de implementação, você pode contratar a internet novamente, né, por um período, mas precisa estar ciente que quando ela estiver atendidas, ela vai estar, o status, né, no PDD vai estar igual a anterior, atendidos, e você não vai poder contratar a internet. Então saiba que você vai poder contratar a internet por mais um período de tempo, mas certamente no próximo ano você não estará apto, né, a contratar a internet novamente. Você vai poder investir em outros recursos. Felipe, a minha internet que eu recebi do governo federal é ótima, tem atendido muito. Eu preciso contratar novamente? Bom, se ela já está atendendo a necessidade da escola, se está tudo ok, se você tem suporte, que já está implementado, você pode direcionar o seu recurso para a capital, para compra de equipamentos permanentes, televisão, projetores, notebooks, tudo aquilo que está dentro da política do ano de 2026, certo? Terminou, é a hora de você salvar tudo e enviar o plano de aplicação financeira para o MEC. Então essas foram as etapas, né, é, que vocês vão precisar seguir dentro lá do PDD interativo. Qualquer coisa, entre em contato, né, com o articulador Educação Conectada em Anápolis, Goiás, é o Felipe, e conte comigo nessa etapa fundamental.